nossa primeira talk de hoje, ela vai ser incrível. É de uma pessoa que tem pequeno nome, mas tem um coração gigantesco, enorme. A gente está muito feliz em receber ela, administradora de formação, tá bom? Essa fazendo psicologia é uma pessoa que ama pessoas, ama trabalhar com pessoas. Aline, por favor. Bom, depois dessa apresentação, né, não sei como que eu me apresento. Bom, mulheres, primeiro bom dia. Tenho que dizer para vocês uma coisa. Eu estou muito nervosa. Eu estou com bastante motivo, porque eu não dormi essa noite, porque é a primeira vez que eu converso com tantas mulheres assim presencialmente. Eu comecei a minha carreira faz pouco mais de 5 anos, vou fazer 6 anos na agilidade. Só que eu não estava me dando as caras assim antes da pandemia. E quando entrou a pandemia, eu resolvi propagar um pouco daquilo que eu absorvi, né, das mulheres que eu conheci, falando da comunidade de mulheres agilistas, que foi onde eu aprendi muito. E aí agora está sendo a minha estreia com vocês. Então eu já peço desculpa por qualquer gafe. Né? Eu aprendi na faculdade que a gente não pode contar quando a gente está nervoso. Senão tudo que a gente fizer, a pessoa vai falar, ó, tá nervosa. Mas eu estou contando com a empatia de vocês. Então, eu sou Aline Pequeno, sou filha da Rosana há 37 anos, assim vocês não sabem a minha idade, mas eu já conto, né? Sou mãe do Eric, que vai fazer 18 anos na segunda-feira. Sim, eu fui mãe com 12 anos, não, é mentira. Mas eu sou mãe de pet, eu tenho Tito e eu tenho Nenes, que é um cachorro e um gato, e eu sou companheira do Renato há 20 anos. Então, essa sou eu. Aprendiz de nadadora, faz 1 mês e meio, estou fazendo natação. E ontem meu professor falou que ele nunca viu uma pessoa aprender tão rápido a nadar. Né? Eu nem enfiava a cabeça embaixo d'água, então isso eu também tenho que contar, que é um orgulho. Né? Cozinheira por amor, então assim, não gosto de cozinhar por obrigação, mas faço porque eu amo as pessoas, tem que comer junto comigo. Né? Cantora quase profissional, participei do Ídolos. Na época que não tinha câmera no celular. Você vai cantar. Não vão me achar no YouTube. Sua mãe tem uma fita, tenho certeza. Com certeza, ela me faz passar essa vergonha. E eu sou uma resolvedora de problemas, acho que como todas as mulheres que estão aqui. Né? Assim, aonde está o palito de dente que a gente usou no Natal de 2001? Ah, tá na gaveta de meia embaixo ali do seu cartão de crédito que você não está usando mais. A gente está sempre onde tem tudo. E ali a minha formação, então eu sou formada em administração, atualmente eu faço psicologia, estou no meu penúltimo ano, né? Então vou trazer um pouquinho para vocês aqui da minha jornada de experiência com exaustão, com entropia e falando um pouquinho ali de como que eu superei tudo isso e dando algumas dicas. Eu falo que a gente nunca é ninguém para ensinar, mas a gente sempre tem muita coisa para ensinar. Então, absorvam o que for útil para vocês e eu espero que possa agregar alguma coisa. Eu tomo pouca água, mas eu como muita fruta, isso eu gosto de trazer também. E esse sim. Bom, estamos exaustos e os números eles só confirmam isso. Então, fazendo uma pesquisa aí tanto com a OMS, ô louca, falando assim, então, mulheres. Então, trazendo para vocês aí um pouquinho de uma pesquisa, né, que eu fiz ali com a OMS e também com a ONG Thinking Olga, falando dos números, do quanto que a gente está cansada, do quanto que a gente está ansiosa, né? Então, hoje, pensando em índice, né, de transtornos, algum transtorno mental, algum transtorno afetivo, intelectual, o Brasil está sendo o segundo no ranking. Primeiro é os Estados Unidos, né? E o segundo é o Brasil, com 45% da população que representa algum tipo de transtorno. Só que desse transtorno, as mulheres são campeãs, né? A gente sempre é muito boa em tudo, até quando o negócio não é tão boa, a gente está ali. Então, desse ranking, 67% das mulheres se consideram ali ansiosas ou depressivas, o que é muito assustador, né? E quando a gente fala em carreira, 30% dos transtornos são relacionados a burnout, que a gente costuma dizer que é a depressão do trabalho, né? Que é aquela estafa que chega num ponto que queima o fusível e a gente só consegue trocando, porque a gente não tem uma reversão daquele quadro. Então, explorando um pouco mais, né, o Thinking Olga fez ali uma pesquisa chamada Esgotadas, onde através de alguns questionários elas foram levantando alguns rankings,
né? Então, nesses rankings, 86% das mulheres se consideram sobrecarregadas. Por quê? Porque muitas vezes elas acabam tendo ali uma jornada quádrupla, né? Não é nem só dupla. Então, são os afazeres de casa, os estudos, os cuidados com outras pessoas, não só os filhos, mas a gente também está passando ali por um momento de um efeito sanduíche, onde as mulheres estão cuidando dos filhos e dos familiares com mais idade, né? E dessas mulheres, o que elas trouxeram ali também de sensações, sentimentos, né? De momento. Elas estão fadigadas, elas estão ansiosas, elas estão com sono, elas estão com sono em dívida. Agora eu consegui identificar quando eu estou falando no microfone. Elas estão com sono em dívida. E o que isso traz, né? Isso vai trazer ali um estresse, vai trazer um cansaço, vai trazer uma exaustão. E por que eu estou compartilhando esses dados com vocês? Porque eu me sentia única, né? Primeiro que eu... Olha só, ai, eu esqueço, egocêntrico. Me sentia única. Assim, não é possível que eu esteja me sentindo tão cansada com essa carga que parece natural. Parece que todo mundo passa por isso. Todas as mulheres que eu conheço fazem tudo o tempo todo, quase não dormem, né? Só que pesquisando eu entendi que eu não estava sozinha nessa. E isso também me ajudou. Isso também me ajudou a entender que eu precisava de caminhos sustentáveis para continuar minha rotina. Ô louco, desliguei, voltei. E aí, eu descobri uma coisa muito interessante, que tem rondado muito a minha vida ultimamente, é um termo que eu estou vendo na faculdade, é um termo que eu estou vendo no trabalho, que é entropia. Alguém aqui já ouviu falar de entropia? Conhece? Tem algumas cabecinhas assim. Entropia é um termo retirado ali da física, que fala que quando a gente tem muitas opções, muitas alternativas, a gente tende ao caos. A gente tende à desorganização, porque quanto maior o número de variáveis, maior o número de desordem, de possibilidades de desordem a gente tem. E aí, né, trazendo ali a entropia, não somente dessa visão de física, eu trouxe também ali a origem da palavra, que do grego, entropia, do entropy, significa em mudança, em transformação, em transição. Então, representando essas variáveis que vão aumentar o número de desorganização da nossa vida. Aí vocês viram que eu botei uma foto ali, gente, olha o meu trabalho, foi eu que fiz isso. Aí eu quis trazer para vocês um pouquinho da minha entropia. Por quê? Eu sou perfeitamente capaz de dar conta de tudo. Lembra que a gente está falando das armadilhas da perfeição e da entropia? E da ilusão da onipotência, né? Que todo mundo acha que dá conta. Todo mundo não. As mulheres, eu acho, na maioria. Principalmente as mulheres. Então, pus o lugar certo? Pois. Opa. Essa é a minha entropia. Então, quando eu fiz ali um mapeamento da minha rotina, da minha vida, por que eu estou tão cansada, exausta, fadigada? Olha, eu só faço trabalhos voluntários, tenho os cuidados pessoais que eu coloquei ali, que também demandam, né? Manter essa beleza toda, não, brincadeira. A parte profissional, que corresponde ali a praticamente 70% da minha vida, da minha rotina. A maternagem, né? Eu tenho um filho que vai fazer 18 anos na segunda-feira, mas é um menino que me demanda muito, né? Meu filho tem questões de gênero, ele é um menino trans. Eu gosto também de trazer isso porque é uma jornada que está muito presente na minha vida. Então, a gente tem acompanhamento com o endócrino, né, com psiquiatra, com psicólogo, porque faz parte de uma transição. E eu tenho a minha vida universitária, estou me formando, estou fazendo estágio, né? Estou doida, mas estou atendendo outras pessoas que tive na pensa muito bem. Parece pouco. Nossa, que vida organizada. Organizada é o caramba, olha a minha entropia aí. Por quê? Porque de uma coisinha a gente vai explodindo para muitas coisonas. Então, do trabalho, eu não sei nada. E aí eu marco um monte de agenda, porque lembra que eu sou onipotente? Também sou onipresente. Então, se eu não tiver, eu não confio na informação. Então, eu estou em todas as reuniões. Ah, não estou na reunião, a pessoa grava. Eu vou assistir a reunião, depois da faculdade, porque eu quero saber o que aconteceu na minha frente. Né? Então, eu tenho ali os cuidados. Aí, nos meus cuidados pessoais, eu trago para vocês um tema um pouco mais sensível e mais profundo. Que é, vocês vão ter um monte de bolinha ali, ó, de medicamento.
Que vocês acham que eu penso aqui como? Medicada, né, gente? Não, antes medicada, agora eu tô zen agora. Eu queria mostrar pra vocês assim, não parece, mas entropia tá em todo lugar, tá na nossa vida, tá no nosso dia a dia. E se a gente começa a mapear, aí a gente entende, por que eu tava cansada? Não fiz nada. Tava desentupindo a calha, né? Na folga. Então, tudo bem. Então, eu quis trazer para vocês que, por que eu tô cansada? A física explica. Entropia está em todo lugar. E uma coisa muito interessante da entropia que é, quanto mais coisas a gente faz, mais sensação de que o tempo passou mais rápido a gente tem. Porém, tem um dado muito interessante. Sabe aquela coisa que fala pra gente assim, vocês são multitarefa, a mulher faz tudo ao mesmo tempo. Não, gente, tudo bem que a gente é genial, mas o multitarefa é uma falácia de um mundo hiperprodutivo. Então, a gente tem aqui alguns estudos, tem o Miller, né? Vocês vão fingir que vocês entenderam meu inglês, mas tudo bem. Ele é um neurocientista da MIT, que trouxe um estudo falando sobre essa hiperprodutividade e essa mudança de foco. Então, pensando lá na teoria do flow, cada vez que a gente muda de uma atividade para outra, a gente leva em torno de 15 minutos para voltar para o foco inicial que a gente estava, daquela tarefa anterior. E o Miller traz para a gente que, quando a gente migra também de uma tarefa para outra, a gente, além de perder energia, a gente perde 40% da produtividade. Então, eu fiquei o dia inteiro no meio de todas aquelas bolinhas, porque eu estou fazendo tudo ao mesmo tempo. Eu estou marcando consulta, enquanto eu estou numa reunião, enquanto eu estou respondendo no Slack, enquanto eu estou fazendo a compra da feira no WhatsApp, porque agora o mercado também é online, né? Aí meu marido manda uma mensagem, tira o frango, porque eu vou ajudar no almoço, mas você tira o frango, né? Então, assim, 40% daquilo eu não fiz. E eu achei que eu fiz tudo. E aí, no fim do dia, vamos ver se eu pus o slide correto. Olha como eu me sinto. A mosca na bunda do cavalo. Porque eu não fiz nada. Mas eu fiz muita coisa. Então, eu quis trazer para vocês, porque eu sou perfeitamente exausta. E o que isso me trouxe? Ansiedade. Insônia, né? Porque eu fazia tantas coisas que quando eu ia dormir, no meu cérebro nem entendia que tinha que dormir. E eu continuava fazendo conta enquanto dormia, enquanto sonhava, fazendo reunião, assistindo vídeo. Tinha dia que eu acordava e eu nem ia na reunião porque eu já tinha ido à noite. Eu fui, olha eu ali com o meu olhinho. Todos acham que eu tô dormindo, mas eu tô prestando atenção. Então, dessa exaustão, desse cansaço, dessa ansiedade, a gente sabe que tem dados, né, científicos, biológicos, que quanto mais a gente estressa o nosso organismo, a gente deixa de produzir hormônios essenciais, que vão levar a gente para um quadro depressivo. Que foi onde eu cheguei. Entre uma reunião e outra, o que eu fazia? Deitava. Só que, gente, entre uma reunião e outra, eu vou lavar o banheiro e escover de dente. Tinha alguma coisa errada. Ela tá dormindo entre uma reunião e outra, tem alguma coisa errada. Então, eu fui percebendo que não estava funcionando. Fui me isolando, porque eu não tinha qualidade de relação com as pessoas. Então, eu nem respondi o WhatsApp. Porque eu ia responder genericamente, a pessoa que estava triste comigo, não vou nem responder. Procrastinava. Porque, se eu tinha tanta coisa para fazer, eu estava paralisada. Eu não sabia o que eu ia fazer diante de tantas atividades. E aí vem a autossabotagem, né? Não sou boa em nada, não consigo fazer nada, nada dá certo, perfeição extrema. Então, eu fazia uma coisa incrível. Não fiz mais que minha obrigação. Ninguém falou assim, nasceu, mas é incrível, né? Esse é o papel. Baixa autoestima. Porque se eu tô me isolando, ninguém tá me vendo. Ninguém tá me vendo, eu não tô nem penteando o meu cabelo. Eu olhava no espelho, quem era eu, né? E com isso veio uma compulsão alimentar também. Por quê? Porque eu precisava preencher aquele vazio e sentir que eu estava fazendo alguma coisa. Então, o que eu fazia? Comer, porque comer eu sentia, né? E esse foi o meu quadro de perfeitamente entropiada. Então, eu trouxe aqui esse termo que eu fiz na gente de estropiada e entropiada. Vocês entenderam, né? Eu fui muito criativa dessa piada. Então, estamos todos, eu não sei, mas eu estava toda entropiada. Porque eu não tinha noção do tamanho do buraco que eu estava dentro e da quantidade de atividade que eu estava tentando organizar na minha vida. E aí, o que eu fiz? Me recolhi ali na minha insignificância, né? Porque eu estava me achando a última bolacha do pacote e falei, vou voltar para mim e entender qual é o meu lugar. E aonde, de fato, eu consigo contribuir. Porque eu estava achando que eu conseguia fazer
que eu nem fui esposa para consultar vocês. E aqui não cabia também, né, gente? Então, qual foi o primeiro passo? Eu sou uma das pessoas mais apaixonadas, nossa, eu me acho, né? A mais apaixonada por CNV. Como você sabe que é você? Porque eu gosto muito de CNV. CNV entrou na minha vida há 5 anos, quando eu tinha um filho de 13 anos, que eu não sabia como lidar, ou eu matava ou eu conversava. Aí apareceu o Marshall. Aí eu fui ler o CNV e aprendi a lidar com o meu filho, com o meu marido, com a minha vida profissional, comigo mesma. Por quê? Porque tem um capítulo do CNV que pouca gente fala, mas que é o que eu mais sou apaixonada, que é a auto-CNV. Porque como você fala com o outro, é como você se expressa, é como você lida. Mas e como você pensa? É como você fala com você mesma. Ninguém está ouvindo, eu posso falar comigo do jeito que eu quiser e ser a mais cruel possível. Então, a auto-CNV me trouxe para esse lugar de me entender. Depois disso, entendi o que eu queria, o que eu precisava, tinha que priorizar. Fui explorar um pouquinho o essencialismo, estava todo mundo falando, tinha uma setona para um lugar e um monte de setinha para outros. Eu era aquela pessoa naquela setinha, eu tinha que ir para algum lugar. Fui explorar o essencialismo e aprender a priorizar aquilo que de fato era importante. E com isso, gente, terapia, fui para mudança de micro-hábitos. E aí, trazendo para vocês um ensinamento do qual eu tive ali praticando o CNV, né? Eu dividi ali em 4 passos e agora vocês podem reparar que eu até tirei o perfeito. Porque não existe nada perfeito. Eu estava ficando perfeitamente louca, né? Perfeitamente exausta, adoecida e que eu precisava de uma saída. Então, algo possível com a comunicação não violenta, pensando na auto-CNV, foi me questionar. Então, adaptando os passos que o Marshall traz ali para a gente no livro, trazendo para a minha realidade, a primeira coisa que eu fiz foi questionar. Por que eu escolho? Por que eu escolhi fazer isso? Um dos princípios que ele traz no livro é a gente sair do campo da obrigação, né? Eu tenho que fazer as coisas e mudar um pouquinho o nosso pensamento para o que eu escolho fazer, né? Aí o exemplo que eu mais gosto, eu odeio louça na pia suja, mas eu odeio lavar, né? Mas eu odeio. Então, assim, eu lavava com ódio, rezando para quebrar alguma coisa que eu não teria mais que lavar. Chegou um período que eu comprei coisas descartáveis, mas ninguém usava, porque de vidro era mais legal, né? Comprei uma máquina de lavar, e hoje a briga é quem vai pôr a louça na máquina de lavar. Então eu já falo para vocês, sempre vai ter uma briga. O negócio é brigar, né? Mas eu escolho hoje lavar a louça porque eu não gosto de pia suja. Então, mudando, eu tenho que lavar, porque esse povo nunca lava. Eu tiro o peso da minha alma, daquela obrigação, e eu trago sentido para aquilo. Então, é um exemplo simples, mas eu comecei a aplicar isso em tudo na minha vida. Então, assim, por que eu faço tantos trabalhos voluntários? Será que eu não posso ajudar uma pessoa por vez? Será que eu não estou ajudando isso todo mundo? Por que eu não posso confiar nas pessoas que estão no meu trabalho, naquela reunião que eu não podia estar? Será que eles não sabem o que eles estão fazendo? Eu tenho mesmo que estar ali? Será que eu sou tão foda assim, né? Posso falar foda? Pode. Será que eu sou tão, né? Então, assim, entendi por que eu escolhi, tá? O que isso me faz sentir? Gente, tô fazendo graça porque eu tô muito nervosa. Eu não sou assim, sou bem séria, tá? Então, assim, entendi por que eu escolhi aquilo, o que aquilo me faz sentir, né? Então, Marshall, fala pra gente ali, na CNV, a gente observa e a gente entende o nosso sentimento, né? Então, por que eu tô... Aquilo me fez sentir o quê? Lavei a louça, o que aquilo me fez sentir? Um alívio. Eu olho para aquela pia, ai, ela tá linda. E não importa quem fez, importa o resultado. Então, assim, entendendo como eu me sinto, eu entendo por que eu tô fazendo aquela escolha, né? E aí, qual que é a necessidade que eu atende? Então, voltando, por exemplo, da louça, a minha necessidade é de uma pia organizada. Então, não importa quem fez, mas eu preciso que ela seja organizada. E se o trabalho tem que pedir, e a raiva que eu vou passar pedindo é grande, eu vou fazer, né? Porque aquilo vai me custar muito menos. E aí, também entendendo se aquilo é a única forma de fazer. Então, convertendo para a CNV, observação, né? Por que eu escolhi fazer aquilo? O que eu observo daquilo? Como que eu me sinto? Sentimento, necessidade, né? Por que eu estou fazendo aquilo? O que aquilo atende? E o pedido é, essa é a única forma que eu posso atender isso que eu estou fazendo? Então, assim, por exemplo, a louça, né? O tempo de lavar a louça é grande. Mas o tempo de pôr a louça na máquina é menor.
Então, muitas vezes, eu ponho a louça na máquina, porque eu aprendi outra forma de fazer. E antes eu ficava tão presa na minha raiva, que eu só entendia que ninguém lavava a louça, mas não pensava em outras alternativas. Então, eu trazendo essa auto-CNV, parando também de olhar para fora e entendendo como eu falava comigo mesma dentro da minha cabeça, eu comecei a diminuir a entropia que eu tinha no meu dia a dia. E aí, eu passei a entender o que era mais importante para mim naquele momento. Porque eu acho que um dos cernes do feminino, né? Hoje em dia a gente tem falado muito de sagrado feminino. Eu sou uma dessas adeptas que vai dançar com as mulheres peladas na cachoeira. Quem tem no Instagram me vê lá, é uma coisa bem doida. Mas é muito libertador, né? O que é mais importante para mim? Porque a gente é tão altruísta que a gente está sempre olhando para fora, né? A louça suja incomoda se alguém chegar. Se alguém chegar, incomoda eu, que estou aqui o tempo todo. Né? Então, com a auto-CNV, eu passei a olhar para o que era importante para mim. E aí, pensando na priorização, o que eu aprendi com o essencialismo? Tá, ele tem vários passos, ele tem várias dicas, eu oriento, aconselho se eu puder, né? Conselho é bom? Não, a gente vende, então vou vender para vocês, acreditar. Se vocês puderem, leiam esse livro. Por quê? Porque ele ensina alguns passos para a gente se organizar enquanto as nossas priorizações. Mas para além dos passos, que eu não quis trazer uma receita de bolo para vocês, porque isso aqui é minha jornada. Pode ser que não sirva para ninguém. Eu quis trazer os meus ensinamentos, as lições que eu tirei do livro. Então, o que eu comecei a olhar como uma mente essencialista, né? Uma tarefa por vez vale mais do que 3. Lembra do flow? Lembra de todo aquele desgaste de perder 40% da produtividade que a gente faz muita coisa? Eu passei a olhar para uma coisa por vez. Claro que isso dependeu de fazer uma lista, né? Porque o instinto é de abrir 20 abas. Mas eu tô indo. Quando eu priorizo, eu realizo. Obrigada. Viu, gente? Tá com vergonha. Quando eu priorizo, eu realizo. Porque uma vez que a gente tem muita coisa para fazer, e a gente dá conta de muita coisa, a gente é muito demandada. E aí todo mundo traz pra gente uma coisa que é muito urgente. Mas é urgente para quem? Hello, existe o meu problema e o problema. Então, quando a gente começa a entender o que é prioridade para a gente dentro da nossa capacidade de execução, a gente passa a ter uma produtividade melhor. Um outro ponto que eu aprendi no livro foi que o foco é criativo. Então, assim, se eu tiver muitas fontes de inspiração, eu vou ter muita criação. Não, meu bem. Se você tiver muita fonte de inspiração, você vai ter muita distração. E muita distração vai matar a sua criatividade. Então, foi um outro ensinamento que eu tinha, porque eu tinha que pesquisar, vamos fazer esses slides. Eu abria 20 abas de slides diferentes. Um deles vai tocar no coração. Mas eram 20. E eu aprendi, inclusive eu aprendi na faculdade de administração há 30 anos atrás, mentira, não foi tudo isso, que o cliente ele precisa de no máximo 5 opções. Até 3 é a certeza de que ele vai comprar. 5 ele já pode não voltar na tua loja. E eu não aplico isso no meu dia a dia, por quê, gente? Eu aprendi. Nossa, é porque minha cabeça ficou ocupada com novas informações. E o último, e não menos importante, é que a rotina é criação. Aquele negócio de, eu não gosto de fazer todo dia a mesma coisa. Se você tem uma rotina previsível, você tem espaço para um novo. Você tem uma margem de erro. Então, o quanto saber o que você vai fazer, ter uma rotina previsível e organizada, faz com que você tenha mais espaço para, inclusive, ser desorganizada quando necessário. Então, para além das técnicas que o livro traz, eu tive esses ensinamentos. E para mim, no momento que eu estava fazendo assim, parecia muito bobo. Mas hoje, colocando em prática, e eu vou mostrar o resultado para vocês, fez muita diferença. E aí, o último ensinamento que o livro traz é: os essencialistas escolhem fazer uma coisa a menos hoje para fazer mais amanhã. Então, vocês vão ver pelos resultados que agora eu acordo um pouco mais cedo porque eu tive uma soneca de prisão, mas a produtividade aumentou. Isso, bora. Vamos no meu tempo? Aí, depois de ter entendido isso, olha só como ficou a minha entropia. Não fala grandes coisas de melhor, mas é melhor. Então, cada bolinha azul, o que eu aprendi? Tirando aquele mito da onipotência, de que eu podia compartilhar as atividades. Então, nas minhas horas vagas, em vez de eu ir organizar a casa e fazer marmita, porque eu gosto de comer a minha própria comida,
chamei alguém para me apoiar para casa. Meu marido pegou marmitas, vai ao mercado, né? Então eu comecei a compartilhar as coisas porque eu não sou a única pessoa detentora de toda a capacidade. Para além disso, eu incluí na minha rotina descanso. Então, como eu falei para vocês, agora eu tiro um cochilinho, né, depois do almoço. Eu ainda não mais cedo de trabalho porque essa meia hora me faz falta. Mas eu incluí 30 minutos de sonequinha. Porque tem estudo que fala que é bom. Eu vou contrariar? Claro que não. E isso tem aumentado muito o meu rendimento. E aí, vocês vão ver ali que nos meus cuidados pessoais, a gente tem agora a natação, a terapia e só um medicamento. Por quê? Antes, eu precisava de remédio para dormir. Eu ficava acordada o tempo inteiro. Porque eu ficava ligada no 390, 220 era pouco para mim. Né? E aí, eu tomava remédio para dormir. Só que quando eu acordava no dia, eu ficava muito sonolenta. O que eu precisava? Eu precisava de um remédio para ficar acordada. E aí, o remédio que me deixava acordada me deixava muito ansiosa, muito pilhada. Então, eu precisava de um remédio para mim acalmar. Só que aí eu ficava muito calma e eu comia muito. Aí eu precisava de um remédio para quê? Para tirar o apetite. E nesse ciclo vicioso, eu cheguei a estar tomando, assim, 6 comprimidos. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque as pessoas não falam sobre esse lado obscuro da rotina do medicamento. Né? E eu só parei para entender quando eu ouvi uma amiga minha falando: nossa, hoje eu vou ter que tomar o meu remédio de dormir para ficar acordada, porque eu tenho muita coisa para fazer. Opa, essa sou eu, minha amiga. Então, assim, eu estou trazendo para vocês que a mudança dos hábitos melhoraram, inclusive, a minha saúde. Não só a minha saúde mental, porque eu tenho mais foco, mas também a minha saúde biológica. E não é demonizando os remédios, não. Porque eu ainda sou uma pessoa ansiosa, eu ainda preciso de um remédio ali para me manter dentro dos eixos. Né? Por quê? Lembra que eu falei, biologicamente, a gente vai estressando o nosso organismo, chega uma hora que o cérebro não funciona mais direito. Então, às vezes não vai produzir a dopamina, a serotonina, e ele vai precisar de um tempo. E eu tô dando esse tempo pro meu cérebro. Então, eu ainda tomo um comprimido. Mas que tomava 7? Nem é mais que um não. Não pode usar esse termo. Você fica conforme que eu aprendi na faculdade. Mas nós estamos aqui entre amigos, porque eu não sou uma gracinha. E aí eu trago para vocês resultados, né? Então, assim, eu dividi em 2 quadrantes. Um quadrante de resultados pessoais e um quadrante de resultados profissionais. Porque a ilusão de que quem trabalha mais, rende mais, é mais produtivo, né? É muito grande. E a gente ouve e compra isso o tempo inteiro. Que no mundo que a gente vive hoje, o ser produtivo é o melhor. Então, assim, o que mudou na minha vida? Gente, hoje eu faço natação. Lembra? Muito agitada. Em vez de eu ficar tomando um monte de remédio, eu faço natação. Porque cansa. Aí eu durmo. Aí, melhorei a minha alimentação. Porque se eu tô nadando, eu quero estar leve, né? E quando eu falo de leve, não tô falando de corpo, de biotipo, não. Eu quero estar com uma alimentação que eu não vou ficar sentindo refluxo quando eu estiver respirando pela boca, né? Então, assim, melhorei a minha alimentação. Com tudo isso, eu tive menos crises de ansiedade. Então, assim, por quê? Eu aprendi a respirar para não me afogar. Então, quando eu estou muito ansiosa, eu vou fazer o quê? Respiração do crawl. Crawl é o nome da natação. Eu também não sabia. Achei estranho, parecia meio que funk, porque eu não falava. Por que você fez o crawl? Agora é mais natural, mas chama crawl mesmo. Então, eu respiro como uma nadadora. Olha só que interessante. E aí, com isso, menos medicamento, um sono reparador, porque o corpo está cansado, para ver se vai cansar. Descansei, né? Tirei as notificações do meu celular, então às vezes eu demoro para responder as pessoas. Mas eu já voltei lá, se for urgente, me liga. Talvez eu não atenda, mas se for urgente, me liga. Mas eu já não fico o tempo todo com, inclusive, aquele estímulo, porque cada vez que a gente acessa uma notificação e que fica aquele azulzinho, o nosso cérebro sente aquele tesão gostoso de ter alcançado algum objetivo. E eu não quero mais isso. Também o que eu fiz? Mais momentos de pausa. Então, hoje, entre uma reunião e outra, eu tenho 15 minutos para ir ao banheiro. Não tem infecção de urina, não. Importante. E também a sonequinha depois do almoço. Então, gente, se o sono não é reparador a noite toda, eu sei que eu tenho 30 minutinhos para poder descansar depois do almoço. Então, assim, isso já está dentro da minha rotina. Parece bobo, mas se o bebê chora porque quer dormir depois do almoço, porque ele não pode. Não é? Então, e aí com tudo isso, nossa, Aline, mudou muita coisa na tua vida, legal. E no seu trabalho?
entendendo que eu não era onipotente, onipresente, onisciente, e que ter mais tempos de pausa eram importantes, eu coloquei um dia de hiperfoco para o meu time. Então, eu gerencio um time de tecnologia de 20 pessoas hoje. E nós temos agendas muito cheias, porque quando eles não têm comigo, eles têm outra pessoa. Então, o que eu fiz? Peguei um dia na agenda e bloqueei. Até organizacionalmente, meu time não faz reuniões no dia da semana. E não faz. E se alguém marca, eles declinam. Por quê? Porque não pode. Então, assim, foi um dia que as pessoas conseguem se dedicar às entregas, ao desenvolvimento. Quem está ali com a mão no código sabe o quanto que tem que estar no flow. E isso aumentou as entregas em 30%. 30% com métricas, né? Então, com isso, a vazão melhorou. A qualidade das entregas melhoraram, porque como eles tinham muitas reuniões, os testes, inclusive, de qualidade eram muito baixos. Então, às vezes, para dar vazão, eles entregavam os itens sem testar. E aí, eles tiveram que ir para testar. O cliente não precisa mais testar. Eu comecei a ter um planejamento mais antecipado. Então, em vez de ficar reativa, porque eu tinha muitas coisas, então manda que eu resolvo. Não, eu vou verificar se de fato aquilo precisa ser resolvido. Porque às vezes até os defeitos são validados. Né? Não no desenvolvimento de software. Passei a fazer uma gestão mais próxima da carreira das pessoas. Então, assim, eu tive 3 colaboradores, desenvolvedores que foram promovidos. Mérito meu, não, mérito dele, mas eu tinha que estar atenta e disponível para acompanhar a carreira dessas pessoas. Senão não adiantava eles estarem decolando, eles não tinham quem estivesse acompanhando, né? Passei a dar mais visibilidade para o que meu time fazia. Porque eu não estava pagando o incêndio de todo mundo. Eu estava ali, inclusive, mostrando para a minha gestão, para o CEO da minha empresa, o valor que a gente entregava. Né? Melhorei a comunicação assíncrona. Por quê? Porque a pessoa tem reunião. Então, eles precisam melhorar a comunicação. Levei CNV para o meu time, levei para eles ambiente seguro. Eles passaram a ter um aprendizado extra para poder lidar com essas reuniões a menos. E com isso, melhorou a satisfação. Eu ia fazer para vocês, mas eu achei um pouco, vou usar outra palavra estranha, um pouco escroto. Mas o desenvolvedor mandou uma precive para mim assim, Aline, só de ver a agenda sem reunião nas quintas-feiras, eu fico muito feliz. Não sei por que não te valorizaram antes. Mas sempre que eu falo, depois que eu não era valorizado. Mas é a visão do desenvolvedor. Então, assim, para além de tudo aquilo que eu melhorei na minha vida, entender que não viver num ritmo acelerado, né, não estar ali o tempo todo correndo com a agenda 1000% cheia, também faz bem para as pessoas ao meu redor. Eu consegui ter mais tempo, eu consegui ter mais caixa de HD aqui mais vazia, né, para preencher com coisas úteis, do que ficar só no momento de reação. E esses foram os resultados. Então, hoje, o meu lema não é mais feito é melhor que perfeito. Feito é o novo perfeito. Porque, primeiro, que perfeição não existe, né? O perfeito para mim pode não ser perfeito para o outro. E quando a gente pensa em patologia, né? Lá vem a universitária, nem se formou, isso aqui é da coisa. Né? Então, quando a gente fala de perfeição chega até a ser patológico. Por quê? Porque uma pessoa perfeccionista, ela busca uma adequação inalcançável. Ela nunca está satisfeita com aquilo que ela conquista. Então, perfeição não cabe mais na minha vida. Eu gostaria de trazer que não coubesse também para vocês, gente. Conselho, de novo, 50 centavos, né? Não se apeguem à perfeição, porque nós já somos perfeitos naquilo que a gente faz. E se está feito, está perfeito. Porque se a gente conseguisse fazer melhor, já tinha feito. E a gente só vai saber se pode ser melhorado depois que já tiver uma V0. Né, gente? Vamos trabalhar com o MVP na nossa vida pessoal, né? E é isso. Ó, mais uma montagem para vocês apreciarem.